Uma criatura misteriosa, enorme, rápida e letal está escondida em algum lugar na escuridão. Pessoas afirmam ter avistado um tubarão gigante aqui e ali por todo o planeta. Talvez seja o megalodonte? Um antigo predador que se acredita ter desaparecido há muito tempo? O megalodonte, que significa dente grande, é o maior tubarão que já percorreu os mares e oceanos da Terra. Segundo informações, viveu de 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás e era realmente enorme. Sua mordida era mais forte que a de um Tiranossauro Rex. E não é de admirar. Além de mandíbulas super fortes, o animal tinha dentes de até 18 centímetros de comprimento. Isso é do tamanho de um pequeno ouriço. Melhor ainda, o megalodonte possuía cerca de 300 dentes posicionados em pelo menos 6 fileiras e se livrava deles assim que ficavam desgastados. O tubarão podia crescer até 18 metros, o dobro do comprimento de um ônibus de 2 andares de Londres. Era bem pesado também. Enquanto um Tiranossauro Rex adulto tinha cerca de 8 toneladas, um megalodonte grande chegava a ter entre 50 e 60 toneladas, o equivalente a até 9 elefantes africanos adultos. Sem inimigos, o imenso tubarão era o verdadeiro rei dos oceanos e caçava até baleias. Certamente uma criatura tão majestosa não podia desaparecer sem deixar vestígios, não é? E de fato, temos tido vários casos em que testemunhas têm certeza de que o avistaram. Mas isso não poderia ser apenas o medo delas se manifestando? Em julho de 1916, a costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi aterrorizada com uma série de ataques de tubarões. Isso aconteceu durante uma grande onda de calor, quando centenas de frequentadores da praia tentavam se refrescar perto da água. As pessoas descreveram o culpado que causou todo esse caos como um tubarão gigante, muito maior do que qualquer outro comum. Desde então, os cientistas discutem quais espécies estiveram envolvidas nesses acidentes. As suposições mais comuns são de que foram o tubarão de cabeça chata e o branco. Em praticamente qualquer lugar do mundo, ao nadar em um mar tropical, você pode encontrar um tubarão enorme. O comprimento do animal pode atingir até 12 metros. O maior já visto tinha impressionantes 19 metros, o equivalente a 4 grandes hipopótamos. A abertura da boca também é colossal, até 1,5 metro em um dos grandes. Então, águas mornas, tamanho enorme, mandíbulas formidáveis. É o megalodonte? É só um tubarão-baleia. Apesar de seu tamanho impressionante, essa criatura é lenta e totalmente dócil. Ele pode ficar tão grande quanto o megalodonte, mas provavelmente não é tão pesado. O tubarão-baleia é um animal filtrador e seu alimento favorito é o plâncton. Além disso, odeia baixas temperaturas. Qualquer coisa abaixo de 21 graus já é fria demais para ele. As primeiras fotos de um enorme tubarão vagando pelo Oceano Pacífico, não muito longe da ilha de Guadalupe, surgiram em 1999. A criatura recebeu o nome de Deep Blue, ou azul profundo em português. Era possível distingui-lo dos outros devido a uma linha ondulada que separava as costas de cor cinza e a barriga branca. Mas, apesar de algumas pessoas afirmarem que poderia ser o lendário megalodonte, especialistas concluíram que era um tubarão branco, o maior que já tinham visto. O comprimento médio de um branco macho é de 3 a 4 metros. As fêmeas são maiores, até 4,5 a 5 metros, mas o Deep Blue tinha 7 metros de comprimento. Não é de admirar que as pessoas também tenham ficado confusas. Na última vez em que foi visto, o Deep Blue estava perto da costa oeste de Baja Califórnia, no México, em 2013. Mas veja, há outro tubarão gigante que pode ser encontrado em qualquer parte do mundo. As maiores espécies atingem 10 metros de comprimento e pesam cerca de 5 toneladas. A julgar pelo tamanho do bicho, poderia ser, se não o próprio megalodonte, um de seus parentes. E, novamente, palpite errado. Trata-se do tubarão-elefante. Ele prefere mares subpolares, com temperaturas não superiores a 14 graus. Embora alguns desses animais migrem para lugares mais quentes. Assim como o tubarão-baleia, o tubarão-elefante é inofensivo e não incomoda os banhistas e mergulhadores. Os tubarões-elefante têm muitos dentes pequenos, mas não os usam quando se alimentam. Em vez disso, nadam com suas enormes bocas de 1 metro de largura abertas e devoram plâncton. Um animal de 5 metros de comprimento pode filtrar quase 500 toneladas de água por hora. Parece que as pessoas que alegaram ter visto o megalodonte confundiram tubarões de tamanho grande, mas mais ou menos comuns, com o antigo superpredador. Mas e se elas estivessem certas e o monstro gigante ainda existisse?
Regularmente, os tubarões perdem e substituem os dentes. Isso significa que pessoas de todo o planeta continuariam encontrando dentes enormes ao procurar coisas pelas areias das praias. Descobriu-se que o megalodonte existiu de fato a partir da descoberta dos dentes fossilizados do tubarão monstruoso, com idades de 23 milhões a 2,6 milhões de anos. Mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhum com menos de 2,6 milhões de anos. Além disso, esse dente não seria apenas muito maior que o de um tubarão comum, mas também teria uma forma reconhecível. Um especialista não perderia uma descoberta dessas. Se houvesse um megalodonte, haveria outros também. Ele era um predador top. Isso significa que não temia outras criaturas e provavelmente tinha que competir por comida com outras espécies, mas não havia animal que pudesse caçá-los. Em tais condições, seria estranho se a população de megalodonte não crescesse. Agora, imagine existir até 100 desses animais de 60 toneladas. Pelo menos alguns seriam vistos por pessoas. O megalodonte estava no topo da cadeia alimentar e sua dieta incluía grandes animais marinhos, como golfinhos e baleias. E por ser volumoso e rápido, tinha grandes necessidades calóricas e consumia mais de 1 tonelada de comida por dia. Os pesquisadores definitivamente notariam se um grande número de grandes vertebrados marinhos desaparecesse. Os megalodontes viviam em regiões tropicais em todo o mundo. Seus fósseis foram encontrados em muitos cantos do planeta, incluindo as Américas do Sul e do Norte, Europa, Austrália e África. Esses tubarões não eram raros e nem fugazes. Hoje em dia, novas espécies são descobertas porque habitam lugares muito específicos e inexplorados, ou porque existem muitos poucos representantes do tipo. Outra razão pela qual o megalodonte não evitaria as pessoas é que esse gigante preferia águas tropicais e subtropicais, o que significa águas quentes. A criatura não ficaria escondida nas partes profundas e inexploradas do oceano. Seria simplesmente muito frio para ele lá. Se o animal ainda existisse, ficaria à espreita, perto da superfície, onde a água é mais quente. Se esse gigante estivesse entre nós, os oceanos mundiais seriam muito diferentes, pois os animais grandes têm uma enorme influência nos ecossistemas. A propósito, há uma teoria de que o megalodonte foi extinto há tanto tempo porque os oceanos em transformação não tinham comida suficiente para ele. Bem, não há provas de que os mares poderiam ou possam suportar o tubarão gigante atualmente. Os cientistas descobriram ossos de baleia com as mordidas e cortes de megalodonte neles. Mas o último desses fósseis é de 2,6 milhões de anos atrás. Não existem descobertas mais recentes com as marcas da mordida do megatubarão. Em outras palavras, os especialistas afirmam que simplesmente não há como o megalodonte ainda existir. Não foi encontrado nenhum fóssil mais recente do que mais de 2 milhões de anos atrás. E não há nem sombra dele escondida nas profundezas. Nada. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.